Oi, tudo bom com você? Eu sou a Silvana Todeschini, do canal Artesil Tricô e Crochê, e hoje eu estou aqui no canal do São José Armarinho, trazendo para vocês o passo a passo dessa ciganinha feita com o fio prisma, tá? Eu usei 2 novelos do fio prisma juntos, 2 cabos de uma vez só, mas você pode usar apenas um cabo. Vai usar 2 novelos provavelmente do mesmo jeito, porém, você vai trabalhar com medidas, você vai ter que fazer mais correntinhas, vai ter que fazer mais carreiras para ter o tamanho desejado. No caso, quando você trabalha com os dois, acaba que o trabalho ele fica um pouquinho mais encorpado, fica tão bom quanto. E no meu caso, né, para mim rende mais, eu gosto de trabalhar assim. Então, eu fiz ela assim no modelo bem simples, tá? Ó, você pode usar ela como uma regata normal, com as alças, ou você pode derrubar esse babadinho e deixar ela com uma ciganinha, tá? Essa aqui é um tamanho GG, mais ou menos, tá? Ó, porque eu fiz pra mim, é super gostosa de usar, super vou usar muito. Vocês vão precisar de 3 medidas, como eu já disse: ombro, busto e comprimento. Mais nada, não tem costura e a gente vai trabalhar sempre em carreiras circulares, tá? O maior grau de dificuldade vai estar aqui na divisão das cavas, mas também é muito simples. É uma peça muito fácil de fazer, muito simples, e vocês vão fazer assim rapidinho, tenho certeza disso, tá? Eu trabalhei exclusivamente com o prisma, você pode usar um outro fio, e aí você quer saber quais são os fios que você tem à sua disposição. Na loja do São José Armarinhos, é só você clicar no link que vai estar aí embaixo na descrição. Vai lá, faz uma visita, compra aquele fio que você mais gosta, porque é uma regata que dá para você fazer com outros fios, mas com o prisma fica assim maravilhoso, né? As cores, a composição de cores do prisma e a cartela de cores dele é fantástica. Então passa lá na loja, compra seu material e vem aqui e faz com a gente essa ciganinha. Quero falar para você que se você gostou, já gostou da blusa, já gostou do modelinho, já dá aquele joinha, já faz o seu comentário aqui embaixo, já chama os amigos, compartilha. Não é inscrito aqui ainda no canal do São José Armarinhos? Faça a sua inscrição, aproveita, tá por aqui mesmo, faz a sua inscrição, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias. Ah, gostou? Gostou de mim? Gostou da professora? Gostou do jeito que faz? Vai lá, me faz uma visitinha no meu canal também, tá? Artesil Tricô e Crochê. É só vocês clicarem lá no inscrever-se, conhecer um pouco do meu trabalho e ativar o sininho, porque também tem vídeos gratuitos lá quase toda semana, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês. Se vocês quiserem, nos marquem o São José Armarinho, marquem a Círculo, que nós estamos utilizando o material da Círculo, e me marquem para que a gente possa ver, tá bom? Vamos lá então para nossa listinha de material, que é muito enxuta, e para a execução da nossa pecinha. Bem, pessoal, então, como vocês viram aí, hoje nós vamos confeccionar esta batinha aqui, ó, que tem esse detalhe dessa pala que faz com que ela fique caidinha nos ombros, ou então você pode optar também por usar ela como uma alça, como uma regata de alça bem larga. Então ela é bem versátil, você pode usar ela dessas duas formas, ela ficou um caimento muito bom no corpo. Essa aqui eu fiz no tamanho GG não, desculpa, no tamanho G. Mas vocês podem aí estar tirando as medidas e fazendo do tamanho que vocês precisam, do tamanho que vocês necessitam aí. Vocês vão usar 2 novelos do fio prisma, tá? Ó, esses dois aqui. Esse aqui, ó, que é uma cor bem bonita também, é a cor de número 9716, 9716. Mas, pra fazer essa minha regata, eu usei esta outra cor aqui, ó, que é a 9704. Foram 2 novelos, ó, os 2 rótulos estão aqui. Nós vamos trabalhar com... Ó, ele já vem com esse easy pull aqui, ó, é só vocês acertarem, porque ele vai sair certinho aqui do meio, do miolinho dele. Então, é bem bacana, porque assim não corremos o risco de amarrar. E aí, eu vou trabalhar com 2 fios, tá? Então, nós vamos usar aqui os 2 cabos, trabalhando sempre junto. Então, vocês vão deixar os 2 novelinhos um do lado do outro. E vai trabalhar os 2 fios sempre juntos, tá? Eu vou usar aqui, ó, a agulha de número 4 milímetros. Porque eu estou com os 2 cabos. Silvana, posso fazer com um fio só? Pode.
mas você vai usar 2 novelos mesmo assim, porque como ele vai ficar mais fino, você vai usar uma agulha menor, senão ele vai ficar muito aberto os pontos, e você vai ter que fazer mais carreiras para atingir o tamanho que você precisa, tá? Então, de qualquer forma, você precisa de 2 novelos, a não ser que você vá fazer um tamanho P, e aí ele seja bem pequenininho mesmo, aí você consegue fazer até com um novelo só, tá bom? Consegue até não, você consegue fazer com um novelo só. Aí nós vamos precisar da fita métrica e da tesoura para o acabamento. Esta regata, essa blusinha, ela não tem costura hora nenhuma, então nós não precisamos da agulha de costura, porque nós não vamos costurar nenhuma das partes dela, tá? Então, aqui, quais são as medidas que vocês vão precisar tirar, tá? São 3 medidas, na verdade, somente 3, tá? Você vai tirar aqui, ó, a medida de um ombro ao outro. Então, você pega lá na sua cliente ou em você, média de um ombro ao outro. E você vai fazer um número de correntinhas. Ó, você mede aqui de um ombro ao outro, considerando o reto aqui, tá? Ó. Aí, você considera o número de correntinhas para o dobro. Então, se você tem aqui, ó, de um ombro ao outro, se você tem, no meu caso aqui, olha, eu tenho 50 centímetros. Então, eu vou fazer 100 centímetros de correntinha, tá? Normalmente, não é regra, normalmente, quando você tem a medida de 100 centímetros, você vai ter 100 correntinhas, 110 mais ou menos, tá? Então, de um ombro a ombro, tirou a medida. Aí, depois você vai precisar da medida do busto, tá? Porque você vai complementar a cava aqui, ó. Eu vou ensinar depois no decorrer do processo. Ó, você vai complementar a cava aqui. Então, aqui, pra mim, no caso, tá dando 48 centímetros. 48 centímetros. Então, eu medi no busto, deu 48 centímetros, eu vou dobrar 96 centímetros. E eu vou complementar o que faltar na hora da divisão da pala, eu complemento com correntinhas para fazer a abertura da cava e terminar o corpo da blusa, tá? E o comprimento. Qual o comprimento que você quer? Eu quis ela na altura do quadril. Você pode querer que ela fique tipo um cropped, você pode querer que ela fique na altura da cintura alta. Eu quis que ela ficasse até o quadril, tá? Porque ela é maior, é pra mim, então eu fiz ela até o quadril. Ficou bem bacana, não tem aumento. Depois que vocês tiraram a medida lá, vocês vão seguir carreiras de ida e volta, sempre e repetição de pontos, porque nós vamos trabalhar somente 2 carreiras aqui, como vocês podem ver, tá? Então, vamos lá. A gente vai iniciar o nosso trabalho aqui, ó, por cima, pela pala da blusa, tá? Ela já fica bem retinha, porque depois ela fica caída nos ombros. Se você quiser depois, você pode até colocar uma alcinha aqui, ó, no meio, na altura das alças, e fazer aí um outro modelinho, ou uma tirinha para fazer uma amarração, ou se você não gosta que apareça a alça do sutiã, você pode fazer uma alcinha mais larga aqui e deixar o ombro caído do mesmo jeito, que ela vai ficar tão linda quanto, ok? Então, é isso, pessoal. A lista de material é essa, e o que vocês precisam saber para fazer, para tirar as medidas, é essa. Só um detalhe, aqui vocês precisam, esses leques aqui que nós vamos trabalhar, ó, nós vamos trabalhar esses leques aqui na pala. Ele é necessário que eles sejam múltiplos de 4, tá? Então, ele tem que ser sempre de 4 em 4. Por quê? Porque depois nós vamos fazer a divisão aqui, nós vamos dividir em 4 partes essa pala redonda. Que vai ficar uma parte para 2 partes para manga, né? E 2 partes para frente e costas, ok? Então, vamos lá para o início do nosso trabalhinho. Primeiramente, vocês vão fazer as correntinhas, então eu já venho aqui com as correntinhas prontas pra gente trabalhar. Não vou trabalhar nesse tamanho, tá? Porque eu já sei que deu certo, eu só quero passar o ponto pra vocês e como que nós vamos fazer essas divisões. Então, eu vou fazer num tamanho pequeno pra agilizar aqui o vídeo e ficar mais rápido também pra eu passar passo a passo pra vocês. Porque eu preciso ensinar esse ponto e essa divisão só, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, só como demonstração, uma correntinha com 56, fiz um cordão com 56 correntinhas, tá? Olha só, vou dar uma medida aqui só pra vocês verem quanto que tá dando de medida, tá? Ó, ele vem aqui, ó,
Tá dando 30 centímetros, tá vendo? Então, ó, depende muito do tamanho da agulha que vocês estão usando e da espessura do fio, tá? Então, aqui eu teria somente 30 centímetros. Se eu precisasse lá do meu 1 metro, eu teria que fazer muitas correntinhas aqui ainda, tá? Então, 56 múltiplos de 4, as correntinhas também, tá? Os leques e as correntinhas precisam ser múltiplos de 4 para facilitar na hora da distribuição, tá? Ó, vou virar aqui e vou fechar essa minha correntinha num círculo. Fecho com ponto baixíssimo. E vou trabalhar para cada elo dessas correntinhas aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, subo 3 correntinhas e ponto alto para cada elo. Se eu tenho 56 correntinhas, se eu tenho 100 correntinhas, eu vou ter que ter 100 pontos altos. É o mesmo número de correntinhas, vocês vão ter que ter o mesmo número de pontos altos, tá? Então, é só ir contando aí e preenchendo todos os elos. Fazer o meu aqui e já volto aqui pra gente dar continuidade na distribuição dos leques, ok? Então, eu já fiz aqui, ó, os pontos altos para todos os elos da minha correntinha. Você também já terminou aí. Então, agora, vocês vão fechar, deixando retinho, tá? Olha, se ele não tá torcido, ele tem que estar retinho. Aí, vocês vão fechar com um ponto baixíssimo no terceiro elo daquelas 3 correntinhas que vocês fizeram para levantar aqui os pontos altos. Então, um ponto baixíssimo, conduz o fio aqui, ó, até o meio, ó, entre pontos, tá? Então, entre o ponto, o último pontinho aqui, o primeiro, e vai fazer um ponto baixíssimo, só para chegar aqui no meio, porque nós vamos trabalhar entre pontos, não vamos pegar os pontos da carreirinha de base. Vai subir novamente 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espacinho aqui. Ó, 3 pontinhos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço, ó. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Então, eu fiz um leque de 3 correntinhas, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou pular 4 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4. Entre o quarto e o quinto, eu vou repetir esse leque que acabamos de fazer, que é os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui até o final desta argola, desse círculo, tá? Ó, 1, 2, 3 pontos altos, até o final. Pula novamente os 4 e vou fazendo aqui até completar todo o círculo. Lembrando que tem que ser múltiplos de 4. Vamos supor que pela medida que você fez, não dá os 4 múltiplos de 4. Você pode dar uma apertadinha, pode deixar ele aqui, ó, pular de 3, pular de 2, mas você faça com que caiba os 4. Ele vai, na hora que você começar a fazer, ele vai distribuir e não vai ficar franzido, porque nós vamos fazer uma pala redondinha com folga. Então, ela não vai dar problema depois, tá? Ou se você vê que faltou só um para dar múltiplo de 4, você espaça aqui, ó, uns 2 ou 3 para cobrir lá o último, ou então você pula, né? Vai pulando, porque se sobrar só um, pega os últimos 4, dá uma espaçada de, em vez de 4 pontos, 5 pontos, mas distribui múltiplos de 4 nesta base aqui, ok? Então, eu vou terminar de fazer o meu aqui e já volto. Bem, pessoal, então eu terminei de fazer os meus leques aqui, tá? E aí, na contagem para a amostra, poderia estar acontecendo para o tamanho real também. Eu fiquei com múltiplos de 4 e aqui no final eu só conseguiria fazer 2, tá? Não ia dar múltiplos de 4. Então, eu estou distribuindo aqui os últimos 4, pulando 2 pontos altos apenas, tá? Para que ele dê certinho aqui no final. Eu preciso distribuir só aqui no final? Não, eu posso distribuir ao longo do círculo, né? Ao longo do trabalho aqui, para ele não ficar tudo junto aqui, ó, vai ficar bem juntinho. Mas vai dar diferença? Não, o que interessa pra gente aqui é a contagem
dos pontos, porque depois isso aqui nós vamos trabalhar em carreira circular, não vai ter mais nem aumento e nem diminuição, então não vai interferir tanto assim, tá? Outra sugestão é que quando vocês forem trabalhar as correntinhas e os pontos altos aqui, ó, de base, vocês trabalhem em múltiplos de 16, tá? Por quê? Porque se vocês trabalharem em múltiplos de 16 pontos, com certeza vocês vão distribuir aqui de 4 em 4 e vai dar certinho. Porque, ó, para cada 4 pontos, nós temos 16 pontos aqui, tá? Para cada 4 pontos, cada 4 leques, nós temos 16 pontos altos. Entenderam? Tá? Então, eu vou fechar, cheguei aqui, eu vou fechar esse meu leque com um ponto baixíssimo lá na primeira correntinha. E agora, daqui para frente, daqui até a altura desejada, até o tamanho desejado, vai ser sempre a mesma coisa, sempre o mesmo processo, tá? Vai chegar aqui, fecha com um ponto baixo nesta primeira correntinhas. Aí, vocês vão trabalhar para o último ponto, ó, vem aqui, ó, conduz o fio, tá? Então, trabalha aqui, ó, ponto baixíssimo, conduzir o fio trabalhar ponto baixíssimo até chegar onde eu quero. Eu quero chegar aqui, ó, neste pontinho, tá? Então, eu cheguei aqui nesse primeiro ponto alto, eu vou colocar minha agulha embaixo dele, o meu fio tá lá atrás, eu vou puxar ele aqui pra frente, ó, vou puxar e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou repetir aqui pra vocês verem direitinho, ó. Eu conduzi o fio, para todas as carreiras vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? Conduz o fio até o segundo ponto alto, aí chegou aqui, ó, no terceiro pontinho alto, agulha por baixo, o fio de trabalho tá aqui atrás, tá? Ó. Então, você vai passar ele pra frente e vai dar uma laçada, ó, pegando por baixo desse ponto alto, passa e faz um ponto baixo, tá? Nós transformamos esse pontinho num relevo, tá? Já fiz o ponto baixo, eu vou fazer só 2 correntinhas aqui agora, que equivaleria a um ponto alto. Dentro dessas 2 correntinhas, que é esse espaço que está aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. 1, 2. Para esse primeiro ponto alto aqui, ó, desse lado do leque, vou dar a laçada e vou aqui, ó, embaixo dele, ó, vou passar a agulha embaixo dele, sair aqui do outro lado, puxar o meu fio e vou fazer o meu ponto alto. 1, 2, tá? Então, eu trabalho em relevo os 2 pontinhos aqui do meio do nosso lequezinho da carreira anterior. Sem nenhuma correntinha, eu venho direto, tá? Ó, eu pulo os 2 últimos daqui, os 2 primeiros do próximo leque e aqui, ó, venho no pontinho do meio e trabalho novamente um ponto em relevo. Ó, venho aqui e trabalho um ponto em relevo. Novamente, no meio, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 pontinhos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos. Vou pegar o primeiro ponto desta parte do leque e vou trabalhar em relevo. Laçada, vou lá, passo a agulha por baixo dele, puxo o meu fio que tá no novelo, puxo aqui o meu fio do novelo e faço um ponto alto em relevo, tá? Olha, vocês vão trabalhar assim em toda esta carreira. E aí, em todas as demais, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai chegar aqui, vai fechar com um ponto baixíssimo, conduz até o ponto do meio, trabalha o primeiro ponto já com um ponto baixo. É aquele que a gente passa a agulha por baixo, dá um pontinho baixo e vai subir as 2 correntinhas para iniciar essa carreira. E nas demais, vai trabalhar sempre da mesma forma, sempre pulando os 2 últimos pontos, os 2 primeiros do próximo leque. O pontinho alto do meio vai trabalhar em relevo e vai trabalhar 2 pontos altos aqui no meio. 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim vocês vão fazendo até completar toda a carreirinha, tá? Até completar esse círculo e iniciar as próximas. Então, ele vai ficar desta forma aqui, ó, que é a nossa pala
da nossa batinha. Ele vai ficar desta forma aqui, trabalhando, ó, os pontinhos em relevo, por isso que ele dá esse efeito meio torcidinho, fica bem bonito, dá um efeito bem bacana. Eu trabalhei, ó, contando lá a primeira carreira de leques, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu trabalhei 6 carreirinhas de leque, que é o que nós acabamos de fazer ali. Eu vou fazer mais 2 ali pra gente ficar com um tamanho bom e vir aqui pra divisão da cava e pra esse outro pontinho aqui, tá bom? Bem, pessoal, eu fiz aqui um pedacinho, então, vocês vão trabalhar aí a pala de vocês, ela vai ficar assim, ó, redondinha, tá vendo? Ela vai abrindo, porque a gente colocou os pontos bem juntinhos aqui. Aquela questão de ficar junto, ó, vocês podem reparar que não deu diferença, ele tá retinho, tá? Então, seria esta parte aqui, ó, da pala da nossa blusa, ok? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a divisão para o corpo e para a cava aqui, tá? Então, agora que você vai precisar daquela medida do busto, tá? Então, você vai pegar o seu trabalhinho, vai dobrar ele assim, ó, no meio, ó, ao meio. Lembra que eu falei que vocês iam precisar de dividir de 4, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vou contar aqui da minha agulha, eu tenho, ó, do meu início de carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 leques, ok? Então, eu vou dividir no meio. 16 dividido por 4 dá 4 partes de 4 de 4, certo? Então, eu vou dividir aqui no meio. Aí, eu vou deixar aqui, ó, 2 pontos para 2 leques para um lado, 2 leques para o outro. Aqui, a base central aqui, ó, onde eu comecei, tá? Então, eu vou deixar aqui pro meu corpo, ó, 1, 2, 3, 4, porque eu tenho 16, dividir por 4 dá 4. Vocês podem ter aí, de repente, para tudo, 36, vocês vão ter que dividir por 4, 36 não, 32. Dividido por 4, vocês vão ter 8, 8, 8 e 8, certo? Então, vocês vão deixar 8 para manga, 8 para a parte da frente e 8 para a parte de trás, tá? Então, ó, aonde terminou, vocês começam a contar. Dividiu em 4? Deu quanto? Marca aí quanto deu. Para mim, aqui dá 4 porque é uma amostrinha. Mas para vocês, provavelmente, vai dar 8, 10, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu venho aqui, ó, terminei o meu pontinho. Na última carreirinha aqui, fiz o meu ponto baixíssimo, conduzi o meu fio até o meio, aqui até o centro, ok? Ó, até aqui. Vou subir 2 correntinhas, 3 correntinhas, 1, 2, 3, ok? E vou fazer um ponto alto aqui dentro. Então, eu fiquei com 2 pontinhos altos. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Venho aqui, ó, no meio desses 2 leques e vou trabalhar 2 pontos altos, ó. 1, 2. 2 correntinhas novamente e mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. E eu vou trabalhar assim até completar os meus 4 leques aqui. Então, ó, 1, 2, vou trabalhar aqui no meio, vou para o terceiro. Vocês aí vai ser na medida da divisão dos 4 que vocês têm aí, tá? Pra mim coincidiu de dar 4 aqui, tá? Mas pra vocês não vai dar 4 com certeza. Pra vocês vai dar 8, 12, 16, depende do tamanho que você tá executando a sua blusinha, tá? Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3 no meio. E 4. 2 correntinhas, 4. Agora, vocês vão precisar daquela medida do busto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a medida do busto. Vamos supor que você tenha lá... Ó, pra mim aqui, essa medidinha, um exemplo que nós vamos usar como exemplo, tá? Pra mim, essa medidinha aqui, ó, ela está dando 14 centímetros, tá? Então, vamos supor que eu precise de 40 centímetros na circunferência, tá? Então, pra mim, pra dar 40 centímetros aqui, eu vou ter, ó, tenho 14 aqui, eu vou ter 14 aqui atrás,
que eu vou fazer nos outros 4 aqui, certo? Então, eu vou ficar com 14 e 14, eu vou ficar com 28. Vamos supor que eu precise de 40 centímetros, então, eu preciso completar esses 40 centímetros. Então, vai faltar para mim 12 centímetros. Então, eu vou fazer 6 centímetros de correntinha e 6 centímetros de correntinha, tá? Que é para completar a circunferência do busto, entenderam? Então, ó, façam as contas. Mede quanto que deu aí a divisão dos seus múltiplos de 4. Vai somar o que deu na frente, o que deu na primeira etapa, com mais o dobro, né? Você vai dobrar essa medida, porque você vai fazer a mesma coisa na parte de trás. E aí, você completa o que faltar, dividindo em 2 partes para as cavas. Exemplo que nós fizemos aqui, no meu faltaria 12 centímetros, então, eu completo com 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro. Então, eu faço aqui, ó, correntinhas. Para dar 6 centímetros, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver se já deu os meus 6 centímetros. Que para esse tamanho aqui, de exemplo, é o que eu preciso. Ó, deu certinho, 6 centímetros, tá? Então, vocês vão medir o que falta, né? Somando as 2 partes, frente e costas, o que faltar, divide por 2, faz as correntinhas, na primeira só que você tem que fazer, né? Então, você faz lá, no meu caso, deu 10 correntinhas, 4, 6, 8, 10, você vai fazer aí, provavelmente, a sua vai dar umas 20 correntinhas, tá? Aí, você vai pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, pulei os 4 leques aqui. Vou vir aqui, ó, pro próximo leque, tá? E vou fazer o meu ponto alto, ó. Venho aqui e faço os meus 2 pontos altos. Vou repetir o que eu fiz lá na frente, sempre trabalhando 2 correntinhas, trabalhando ponto alto na ponta do leque, 2 pontos altos entre os leques, 2 correntinhas e os 2 pontos altos, até completar aqui todo a minha quantidade de pontos que eu fiz aí na divisão. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês possam ter com relação a essa divisão aqui, tá? Vocês podem me chamar, que eu estarei aqui pronta para responder para vocês, tá? Eu procuro responder todo mundo, eu procuro não deixar ninguém sem resposta. Pode acontecer de eu não responder? Pode acontecer, porque às vezes o YouTube entrega algumas mensagens, muitas mensagens simultâneas, de outras questões, inclusive, e aí às vezes eu me confundo, acho que já respondi e não respondi, tá? Mas vocês podem ou me procurar por aqui, ou me procurar nas redes sociais também e tirar suas dúvidas, ok? Então, ó, temos 1, 2, 3, 4 leques. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As minhas mesmas 10 correntinhas que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer aqui e vou pular. 1, 2, 3, 4. Ó, deu certinho. Chegamos aqui onde nós iniciamos. É só fazer o pontinho baixo, ponto baixíssimo, inclusive, ponto baixíssimo, pronto, ponto baixíssimo, fechei esta carreira. Olha como é fácil de fazer essa blusa, ó, já formou aqui as manguinhas, tá? Aqui é um tamanho miniatura, que é só um mostruário para vocês, mas já formou aqui as manguinhas. Agora, vocês vão trabalhar uma carreira de pontos altos, tá? Então, é só subir 3 correntinhas, 1, 2, 3... e vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, aonde eu tenho os 2 pontinhos altos, vocês vão trabalhar pontos altos. Aonde tem as 2 correntinhas, um ponto alto para cada elo da correntinha, ó. É só preencher tudo aqui com ponto alto. Novamente, um ponto alto para o próximo ponto alto. Um ponto alto para o próximo. E pontos altos nos elos das correntinhas, ok? Até completar toda a volta. Agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Então, vocês vão fazer
uma carreira de ponto alto, uma carreirinha de ponto alto e uma carreirinha de ponto alto, de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Então, é só trabalhando circular até atingir o comprimento que você deseja. Aqui nas correntinhas, você vai trabalhar, obviamente, um pontinho para cada correntinha. Então, se você tem 10 pontos altos. Se você tem 20 pontos altos. E trabalha em forma circular, deste jeito aqui, ó. Acabou, gente. É muito fácil. A questão de divisão só é a coisa mais chatinha e mais complicadinha. Porque o resto, ó, ponto alto, ó, vocês vão trabalhar repetição, tá vendo, ó? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Na próxima, volta preenchendo tudo com ponto alto. Então, onde tem ponto alto, onde tem as 2 correntinhas, 2 correntinhas. Aonde tinha as correntinhas para a abertura aqui do braço, ponto alto preenchendo tudo. E aí, vai fazendo isso até o final, tá? Então, é somente repetir essas 2 carreiras. Ponto alto e 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos altos de base, tá? Então, ó, para a próxima carreira aqui, vocês pulam 2 pontos altos, trabalham 2 pontos altos. E vai ficar nessa mesma sequência aqui, ó, tá vendo? Sempre mantendo essa linha, essa ordem aqui. Até o tamanho que vocês desejarem, ok? Aí, para o acabamento, eu fiz um acabamento aqui na barra e voltei aqui em cima, na abertura do decote, e fiz o mesmo acabamento. Esse acabamento aqui, ó, é a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? A diferença é que vocês vão trabalhar 5 pontos altos, pula os 4 de base, isso aqui para o decote, tá? Pula os 4 de base, um ponto baixo, pula os 4 de base, 5 pontos altos, sem correntinhas, tá bom? Aqui embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai trabalhar 5 pontos altos, pula 4 pontinhos, um ponto baixo, pula 4, 5 pontos altos, pula 4, um ponto baixo. Pula 4, 5 pontos altos no mesmo espaço, pula 4, um ponto baixo, tá? Então, e também não há necessidade, se vocês não quiserem, de fazer esse acabamento, tá? Muito obrigado a você que ficou comigo até o final. Um beijo enorme no seu coração e eu conto com vocês para o próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!